Um tema que pode ser chato para alguns, desesperador para outros, necessário para outros, mas eu digo para vocês, é algo que a gente precisa olhar enquanto empresários de arquitetura. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre gestão financeira para escritórios de arquitetura. Espero que vocês aproveitem muito, porque eu vou trazer hoje aqui gestão financeira na prática. A gente vai aprender a preencher planilhas, a gente vai entender o que a gente precisa olhar, a importância disso, o porquê. E eu preparei uma aula aqui pesada para vocês, então eu quero todo mundo aí prestando atenção, papel e caneta na mão, quem gosta de fazer anotações manuais. E aí, gente, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre gestão financeira. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir acompanhando tudo aqui juntos, tá? Então, vamos começar. Vocês viram que eu mandei um spoiler lá no grupo para vocês? Tem muito conteúdo escondido aqui dentro, então vamos lá. Mas prometo para vocês que vai ser prático e vai ser algo que vocês vão, de fato, utilizar no dia a dia de vocês, tá? Vamos falar, então, sobre gestão financeira para escritórios de arquitetura. E aí, gente, começando a falar sobre gestão, então, hoje nós vamos ver... Ó, chegou a nossa arquiboss, Josefina! Tu já tá sabendo da novidade? Eu fiquei sabendo só agora, que vi o WhatsApp. Parabéns, nossa arquiboss, parabéns pelo teu empenho, pela tua dedicação, participou de todos os encontros com a gente, sempre compartilhando também a tua visão, o teu conhecimento, sempre agregando para toda essa nossa comunidade. Parabéns, Obrigada. Depois a Obrigada. nossa equipe entra em contato contigo para a gente já falar sobre a premiação, enfim, só aguardar que a gente entre em contato ali no WhatsApp, tá? Tá bom, obrigada. Vamos lá, então. Vamos, então, agora, de fato, começar a nossa gestão financeira. E aí, o que a gente vai ver hoje, pessoal? Nós temos 4 pontos importantes aqui para a gente começar a trazer essa seriedade, esse profissionalismo para a parte financeira do nosso escritório também. E aqui a gente vai ver por que é importante, a gente vai descobrir o que é e como fazer um DRE, um fluxo de caixa e uma rotina financeira saudável. Vamos começar então do começo, tá? Por que é importante um escritório de arquitetura ter uma gestão financeira? Primeiro, um escritório forte começa por onde ninguém vê, que é a base financeira. A gestão financeira, ela não é um trabalho de resultado que a gente consegue, perceber o resultado como uma entrega, como um projeto. Não é esse o resultado que a gestão financeira gera. A gestão financeira, ela é um trabalho de manutenção. A gente está sempre ali fazendo a manutenção dia a dia do financeiro do nosso escritório. E por isso que ninguém vê, porque é muito fácil a gente tirar uma foto, fazer um vídeo de um projeto nosso, de algo lindo e maravilhoso, que as pessoas vão gostar de ver, que vão curtir agora. Tirar foto da nossa planilha financeira, do nosso fluxo de caixa, quem é que quer ver isso? Às vezes nem eu não quero ver, né? Não é assim? Então, quem é que vai querer ver isso? Então, esse é um trabalho que ninguém vê, mas ele é um trabalho primordial, ele é essencial. Porque uma gestão financeira, ela não é coisa de empresa grande. A gente não tem que olhar para isso só quando a gente está crescendo, quando a gente já está grande. Muito pelo contrário, para que a gente cresça, a gestão financeira ela tem que começar lá desde o início, desde o dia 1. Porque ter uma gestão financeira, ter um financeiro saudável é a fundação para a liberdade criativa. É muito mais fácil a gente ter liberdade criativa, a gente está tranquilo quando a gente sabe que o nosso financeiro está saudável. Quando a gente não acorda e pensa assim, meu Deus, hoje eu tinha que pagar aquele boleto do fornecedor X, será que eu tenho dinheiro no caixa? Será que eu vou ter que tirar de onde? O que está acontecendo? Meu Deus, e todo o faturamento que eu tive esse mês, para onde que foi? Então, quando a gente tem essa segurança financeira, é muito mais fácil a gente ter liberdade e conseguir criar melhor, inclusive, porque vocês são artistas, vocês têm um viés criativo muito grande e que pulsa muito forte em todos vocês. E eu sei que esse tema pode ser um tema que, financeiro para arquiteto, não é talvez o que vocês gostariam de entrar nessa aula e ver hoje, mas é o que vocês precisam ver.
E um escritório, ele é uma empresa mesmo que seja só você trabalhando nele. Então, é por isso que a gente não precisa esperar ficar grande, porque a gente tem que tratar o nosso escritório, o nosso nome enquanto arquiteto. A Letícia Scariotti é uma coisa. A Letícia Scariotti é arquitetura, a Letícia Scariotti é arquiteta, a Letícia Scariotti design de interiores é outra. Eu preciso dividir o que é o meu CPF do que é o meu CNPJ. Então, a gente tem que ter o nosso escritório como uma empresa, mesmo que só a gente trabalhe nele, seja só eu lá sentada na frente do meu computador. E quando você mistura contas pessoais e profissionais, não sabe se o dinheiro está acabando porque o projeto deu prejuízo ou porque pagou o cartão de crédito pessoal com o caixa da empresa. Quando a gente não tem clareza do nosso financeiro e quando a gente não trata a nossa empresa como uma empresa de fato, isso aqui costuma acontecer bastante. E eu já vi isso acontecer em empresas grandes, inclusive. Não só em escritório pequeno, em empresa grande também eu já vi isso acontecer. Empresas que já estavam ali faturando, empresas familiares e tudo mais. Ah, preciso pagar o cartão aqui da minha esposa. Vai, caixa da empresa. Tem no caixa aí? Tem no caixa aí. Eu já trabalhei como financeiro de empresas. Antes de eu trabalhar no marketing, gente, não esqueçam que a minha formação inicial é como economista. Então, eu trabalhei, muita gente não sabia que é aposto, né? Mas eu trabalhei muito como financeiro também. Então, eu já vi muito isso acontecer. E, literalmente, misturar caixa pessoal de caixa da empresa. Gente, isso uma hora dá ruim. Isso uma hora dá ruim. E outro ponto, tá? Uma vez que a gente mistura, sair desse ciclo é muito difícil. Porque é muito fácil a gente olhar para aquele valor de faturamento, aquele valor no caixa da nossa empresa e pensar, nossa, esse mês eu posso ir viajar. Só que mês que vem, que eu não tenho nada programado. Já vi escritório de arquitetura, inclusive, faturar 200 mil e se sobrasse 100 no caixa, o meu salário esse mês é 100 mil. Se sobrar 20 no mês que vem, meu salário é 20 mil. E aí eu compro bolsa, eu troco de carro, eu faço viagem. Calma lá, gente. Se nós queremos ter uma empresa de fato e nos tornarmos empresários de arquitetura, isso não pode acontecer. E é por isso que a gente está aqui hoje nesse encontro. Porque disciplina financeira é o primeiro passo para escalar com confiança. O que é a escala? Vamos lá. A escala é a gente conseguir fazer o nosso escritório crescer ainda mais. A gente chegar num ponto onde a gente consegue trazer otimizações, ou mais pessoas, ou mais tecnologia, onde a gente consegue, de fato, pensar em soluções que vão nos trazer mais dinheiro, mais faturamento, com o mesmo tempo que a gente tem, talvez, ou empregando novas técnicas, novas tecnologias, enfim. Mas é o crescimento saudável e exponencial do nosso negócio. Só que para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa ter disciplina financeira, porque eu só vou conseguir chegar na escala quando eu tiver o meu financeiro confiante, quando eu souber que eu tenho caixa para escalar, porque escalar também investe, também é sobre investimento, necessita de investimento. E aí a minha dica prática para vocês aqui, falando do porquê é importante, já de cara, tenha uma conta bancária só para o escritório. Abre uma conta PJ lá no Nubank mesmo. Por quê? Ou você tem um CNPJ, ou você ainda dá aquela reboladinha no MEI, né? E se você é MEI ainda hoje, eu já te dou uma dica, sai do MEI. Porque o MEI, ele vai te limitar aos 81 mil de faturamento anual. E a gente fica preso a isso. Eu só posso ganhar 6.500 reais, acho que é 6.500, né, por mês, para que eu não estoure o meu MEI. E outra é que arquiteto nem pode ser MEI, né? Nem tem mais essa função de arquiteto no MEI. Tinha antigamente, o MEI hoje ele está se reduzindo muito a profissões muito mais que não tenham... Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? São profissões que, assim, não são profissões que geram um faturamento, talvez, suficiente para bancar um escritório de contabilidade. Porque eu sei que o escritório de contabilidade, quando a gente sai do MEI, a gente tem que pagar o honorário mensal, a gente tem que pagar toda a troca do MEI para uma empresa do Simples e tudo mais. Então, isso exige alguns custos da gente, sim. Mas pensem, pessoal, que são custos que fazem com que a gente cresça. Então, se você ainda está dando aquele jeitinho no MEI, pensa em sair dele logo, porque isso vai te fazer ter garra para dizer,
Poxa, agora eu tenho que faturar mais do que 80 mil no ano, porque eu preciso pagar o meu contador. Eu começo o dia 1 do mês já com um custo a mais, eu preciso dar a volta por cima, então eu vou correr atrás da máquina, certo? E aí, você tendo o seu CNPJ, seja ele um simples, seja ele um MEI, seja um lucro presumido, enfim. Isso o contador vai ser muito melhor do que eu para orientar vocês. Mas tenham uma conta bancária só do escritório de vocês. Conta PJ no Nubank, por exemplo, é grátis. Vocês não precisam pagar a tarifa bancária, ao menos era até pouco tempo atrás, né? Não quero trazer nenhuma informação errada aqui, mas em qualquer outro banco também. Procurem um banco da confiança de vocês e tenham uma conta PJ, uma conta empresarial só do escritório, para as movimentações de vocês que são da empresa. E aí, como que a gente faz com as nossas contas pessoais? Defina um salário mensal para suprir a sua vida pessoal. O que que é esse salário? Quando a gente fala no salário do sócio, do dono da empresa, a gente chama de prolabore, né? Então mas o prolabore nada mais é do que um salário. Você define aquele valor para você no mês. E, Letícia, mas como é que eu vou definir? Se eu puder definir o meu, eu vou definir 50 mil reais, óbvio, no mínimo, no mínimo. Mas tem que ser dentro das possibilidades da empresa. E aí, o nosso DRE, o nosso fluxo de caixa, que a gente vai ver aqui, ele vai ajudar muito a gente também a ter uma visão sobre isso, tá? Mas você vai ter que definir um salário que ele seja saudável para você e que seja saudável para a tua empresa também. Essas são duas formas, duas dicas que eu trago aqui para vocês, para que a gente já comece entendendo a importância de ter essa gestão financeira. Isso é o básico, isso é o mínimo, pessoal. Quem não faz ainda, quem não tem uma conta da empresa, quem não tira um prolabore para si ainda, um valor fixo todo mês, como se fosse um salário, parem para pensar sobre isso e montar isso quanto antes, ok? E aí a gente vai agora para os nossos próximos passos. Agora que a gente já falou um pouquinho do porquê é importante termos essa gestão financeira no nosso escritório, a gente vai entender um pouquinho do que é o DRE e o fluxo de caixa. E eu vou ir por ordem aqui, eu vou começar pelo DRE, depois a gente vai olhar um pouquinho o fluxo de caixa, depois eu volto e você já vai entender por quê. Mas vamos lá para o nosso DRE. O que é um DRE? Que bendito é esse, gente? Vamos lá. O DRE, ele significa demonstrativo de resultado do exercício. Ou seja, ele é o raio-x financeiro do nosso escritório. O raio-x mesmo. Sabe quando a gente faz um raio-x para ver se tem algum osso quebrado, ou faz lá uma tomografia, faz uma coisa assim? O DRE é isso. Ele mostra para gente se o nosso negócio está dando lucro ou prejuízo em determinado período. O que entra no DRE? E aí vocês podem me perguntar, tá, mas Letícia, o fluxo de caixa já não serve para isso? A gente já vai entender a diferença entre um e outro, tá? O que que entra aqui no DRE? No DRE entram as receitas, que são os valores dos projetos vendidos, e aqui eu até aconselho vocês a separar por tipo, tá? Então, o que é projeto arquitetônico, o que é projeto de interiores, o que é projeto residencial, o que é comercial, o que é consultoria, enfim. Separem por tipos de receitas que vocês têm de produtos que vocês vendem, tá? Entram os custos, que é tudo o que vocês gastam diretamente em cada projeto, seja um freela que você contratou, seja um render que você mandou fazer, visitas técnicas, visitas na obra. Entram as despesas, que são os custos mensais para manter o escritório. Então, se você tem um escritório físico, aluguel, equipe, a licença do software, o que vocês gastam em marketing, investem em marketing, né? Deixa eu me corrigir aqui. O lucro operacional, que é o que sobra depois de pagar todos esses custos e despesas. O EBITDA aqui ele está como opcional, mas eu coloquei no nosso DRE, por quê? O EBITDA, ele é o nosso lucro antes da gente abater impostos, juros, depreciação, e ele é útil para quem quer crescer, porque aqui a gente consegue olhar o quanto foi o nosso lucro da operação, o lucro puro da operação, antes da gente pagar todos os nossos impostos. Porque os escritórios, eles podem estar enquadrados em diferentes níveis dentro da Receita Federal, né? O mais comum é o simples. Mas se você tem um contador que te orienta, você chega com o seu DRE para o contador e diz, tô pagando X de imposto, não tem como a gente melhorar isso aqui? O contador vai conseguir olhar para o teu DRE e vai dizer, não, olha só, a gente consegue, através da tua receita, entrar para um lucro presumido, e a gente vai economizar tanto.
Porque os impostos em cima de serviços são caros, né? Na verdade, aqui no Brasil, impostos são caros em cima de todo e qualquer produto ou serviço, né? Mas no serviço a gente tem um valor bem alto. Então, o EBITDA, ele é um número que nos mostra exatamente qual é o lucro da nossa operação, antes da gente ir lá e pagar a nossa DASA, nossa guia do Simples e tudo mais. E aí, depois do EBITDA, entra o lucro líquido, que aqui sim é o lucro depois da gente pagar tudo, é o que realmente sobrou no nosso caixa. Tirei salário, tirei prolabore, tirei licença do software, tirei aluguel, tirei tudo, sobrou isso. E aí, aqui no DRE, prestem atenção nisso. Se o seu escritório fosse um projeto de arquitetura, o DRE seria o corte técnico que revela tudo que está escondido atrás da fachada. Trazendo para a nossa linguagem aqui na arquitetura, é isso que o DRE é. Ele é um raio-x que mostra tudo, a gente não consegue esconder nada dele, a menos que a gente não preencha direitinho, né? Mas a gente vai preencher direitinho, porque a gente precisa saber esses números, a gente precisa saber se o que a gente está cobrando está nos dando lucro ou prejuízo. A gente precisa saber qual é a projeção para os próximos meses. E aí, antes da gente seguir aqui com o nosso DRE, eu quero falar para vocês sobre o que é e por que importa o fluxo de caixa, para a gente começar entendendo a diferença entre um e outro, tá? O que é o nosso fluxo de caixa, então? O fluxo de caixa é o controle de tudo que entra e sai do nosso caixa do escritório no dia a dia. O DRE, ele é por períodos, tá? Em determinado período, lucro ou prejuízo em determinado período, seja ele mensal, trimestral, semestral ou anual. Mas o nosso fluxo de caixa, ele é diário, então aqui é tudo que entra e sai do caixa do escritório no dia a dia. Diferente do DRE, ele mostra quando o dinheiro realmente entra ou sai, e não só o que foi faturado. Aqui no fluxo de caixa, a gente vai colocar dia a dia o que entra. Por exemplo, se hoje eu vendi, vamos lá, se hoje eu vendi um projeto de 20 mil, esse projeto entra no meu, e ele é parcelado em 4 vezes, tá? No meu fluxo de caixa, vai entrar o valor da parcela que eu recebi hoje. No meu DRE, no mês, vai entrar o valor total do projeto. Calma que a gente já vai chegar lá, tá? Mas guardem essa informação. O DRE, o fluxo de caixa é como acompanhar o respiro financeiro do escritório em um tempo real. E aí, trazendo para o nosso mundo aqui, se o DRE mostra se o projeto é viável, o fluxo de caixa mostra se você consegue pagar o pedreiro até o final da obra. Vocês conseguem entender essa diferença? O fluxo de caixa, ele é imediato, ele é o dia a dia. O DRE é o que a gente analisa e olha do que entrou, do que saiu e do que sobrou no final do mês. E depois, no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, a gente compara um ano com o outro, mas a gente já vai olhar para essa planilha, vai entender um pouquinho melhor o que eu estou falando aqui, tá? Agora que a gente entendeu qual é a diferença entre um DRE e um fluxo de caixa, tá? A gente vai voltar aqui para o DRE, porque ele é, quando a gente abrir essa planilha, vocês vão entender o que eu vou falar, mas ele é um pouco mais complexo no seu preenchimento. Por quê? Ele tem tudo separadinho ali, por receitas, por despesas, vamos lá, custos operacionais, daí vai calcular para vocês o EBITDA e tudo mais, então ele é mais complexo, mas, na verdade, esse controle financeiro, ele pode ser simples ou pode ser complexo, isso vai depender da organização do arquiteto e do escritório. Porque se eu sou uma pessoa organizada e eu mantenho o meu fluxo de caixa, que é o meu fluxo diário, organizado, na hora de preencher o meu DRE também, vai ser simples, vai ser fácil. Agora, se eu sou totalmente desorganizado, eu pego junto todas as notinhas lá e final do mês eu olho, vai ser muito complexo da gente preencher o DRE. E aí vocês vão olhar para aquilo tudo e vão pensar, meu Deus, eu vou perder aqui 2 horas preenchendo isso. Então, a organização, ela tem que ser diária para que a gestão financeira funcione no escritório de vocês. E por que que um DRE é essencial para os arquitetos? Por que que a gente não pode simplesmente só projetar, meu Deus, seria tão bom, né? Seria tão bom se eu pudesse fazer só o que eu gosto, mas eu tenho que fazer essa planilha aqui que a Letícia está dizendo que eu tenho que fazer. Sim,
E não é porque a Letícia está dizendo, é porque o teu escritório precisa e merece desse controle, porque é assim que você vai crescer. O DRE, ele é importante para vocês arquitetos, porque ele revela se os projetos estão sustentando o escritório, ou se estão só pagando as contas. E nós teremos aula também sobre precificação. Eu dei uma pausinha aqui, porque eu queria dizer que semana que vem a gente pode fazer essa aula sobre precificação, mas se tudo der certo, semana que vem eu tenho uma surpresa muito legal para vocês na nossa Master. Tá? Acabou, é só esse spoiler, então não vou prometer que seja na semana que vem, mas teremos aula sobre precificação. Porque aqui a gente consegue entender se o preço que a gente está colocando no nosso projeto, se a quantidade de projetos que a gente está vendendo, se isso realmente está nos dando lucro, se está empatando ou se está nos dando prejuízo. Ajuda também a gente entender o quanto a gente realmente lucra, e não só o quanto a gente fatura, porque vamos lá, faturamento e lucro são coisas diferentes. O faturamento é o que vai entrar bruto no meu escritório, o lucro é o que vai sobrar depois que eu paguei tudo. E às vezes pode não sobrar lucro. Então, esse é a luzinha de alerta que a gente tem que ligar. O DRE também é o primeiro passo para a gente ajustar preço, cortar excesso, tomar decisões estratégicas, porque eu consigo olhar mês a mês se eu estou crescendo, se eu estou caindo, o que está acontecendo comigo se eu estou estagnado. E ele permite comparar o desempenho mês a mês, que é exatamente isso, e corrigir a rota com mais clareza e com mais agilidade. Porque quando eu olho para o meu mês, estamos em maio, né? Eu olho para o meu mês de maio, de abril, por exemplo, que eu já preenchi. E ele foi um mês bom. Eu olho para maio, ele foi um mês mais ou menos. Eu olho para junho, ele foi um mês ruim. Poxa, quanto mais eu tenho que esperar para tomar alguma ação para melhorar o meu resultado e voltar lá para o resultado, por exemplo, de abril que eu tive. Então a gente consegue corrigir a rota com mais clareza, com mais agilidade. Por isso que ele é tão importante. Sem falar que ter uma boa gestão financeira, né, pessoal, é a gente sobreviver, né, ter o nosso escritório sobrevivendo por longos períodos, para que ele seja realmente uma empresa que se perpetue, né, que se mantenha, que a gente não entre naquela estatística de que 50% das empresas fecham antes dos 5 anos de sobrevivência. A gente quer perpetuar muito mais, quer crescer muito mais. E aí, quando a gente vai preencher um DRE, que a gente já vai chegar lá, existem alguns erros comuns aqui, tá? O primeiro deles, e a gente já falou sobre isso, é misturar contas pessoais com o do escritório. Vamos fazer um combinado? A partir de hoje, quem tem essa misturança de contas aí não vai mais ter. Tá? A partir de segunda, eu vou até vou dar uma colher de chá para vocês no final de semana, hein? Mas vamos separar essas contas. Vamos ter um prolabore, um salário que é o que vai ser suficiente para manter as nossas contas pessoais e ponto. O resto é da empresa, gestão financeira. Então, aqui um dos erros comuns é misturar isso. Outro erro comum é contar só com o que entrou no mês e não com o que foi gerado de receita efetiva, que é exatamente aquele exemplo que eu estava dando para vocês antes. Se eu vendi um projeto de 20 mil que vai ser pago em 4 vezes, ele entra com o valor cheio no mês, no meu DRE, diferente do meu fluxo de caixa. E por que ele entra com o valor cheio correspondente no mês? Porque aqui no DRE, gente, eu vou conseguir entender realmente que meses foram bons, que meses não foram tão bons assim. Se no meu serviço, na minha região, no meu público existe sazonalidade, porque se eu for pegar esse valor do projeto como um todo e dividir ele na forma como ele vai ser pago no DRE, eu vou ficar com o meu DRE errado. Ele não vai dar certo porque eu não vou conseguir ter uma visão clara de quais meses são bons e quais não. Então a gente lança no DRE o que entrou no mês, o que foi vendido no mês, faturado como gerado como uma receita efetiva, ele entra inteiro no DRE, diferente do fluxo de caixa. E outro erro comum é não acompanhar com frequência. O DRE ele não é uma planilha para a gente olhar só no final do ano. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para o DRE mês a mês e analisar os meses que passaram. Não só analisar os meses que passaram, mas também isso nos permite projetar os próximos meses, inclusive. E isso nos traz previsibilidade, nos traz uma segurança da gente olhar para o próximo mês e já entender se vai ser um mês legal, que eu estou mais tranquilo, ou se é um mês que eu vou ter que ralar. E aí, a gente vai agora olhar para o nosso DRE na
prática. Mas como é meu aniversário, eu vou dar 2 presentes para vocês aqui. Eu vou dar as 2 planilhas que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? Para que vocês possam fazer uma cópia dessas planilhas e que vocês possam utilizar elas já desde o primeiro momento ali no escritório de vocês. E aí, vamos então entrar aqui no nosso DRE na prática. Esse aqui é a nossa planilha de DRE. E aí, vocês vão entender o porquê que eu falei que pode ser mais complexa. Calma, respirem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou até tomar uma aguinha aqui. Alguém alguma vez já preencheu um DRE, já tinha visto, já usa? Me contem aqui no chat, por favor, ou abram seus microfones, falem comigo aqui enquanto eu tomo uma aguinha. Fiz um curso de gestão e eles deram para a gente todas as tabelas, então dá para ir preenchendo mês a mês, né? É bem legal para ter um controle ali sobre os gastos. Legal, João. Então, a Jo já conhecia um pouquinho sobre o DRE, muito bem. Vamos lá. Então, gente, o que é o nosso DRE aqui, essa planilha aqui monstruosa? Bom, vamos começar pela parte fácil, tá? Primeiro, a gente tem aqui no ladinho essa aba que é painel de controle. Essa aba, ela se preenche automática conforme a gente vai preenchendo o nosso DRE aqui. Então, qual é a planilha que vocês vão usar? DRE gerencial realizado. Essa planilha aqui, esse DRE aqui, ele está extremamente completo, porque é o mesmo DRE adaptado para vocês, claro, eu adaptei parte por parte dele, mas é o mesmo DRE que nós utilizamos na BOMA. Então, esse DRE, ele é extremamente completo, extremamente completo. O que o DRE nos traz aqui? Vamos lá, vamos entender quais são as colunas e as linhas aqui. A gente vai ter aqui nessa coluna todos os campos que a gente vai precisar preencher, tá? E aqui a gente tem mês a mês. Eu já deixei essa planilha completa para vocês que vocês possam seguir utilizando ela, mas obviamente a gente vai começar a preencher aqui em maio, né? Mas, vamos lá colocar como se fosse janeiro aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem o bloco de receitas, a gente tem o bloco de impostos, a gente tem receita líquida, aquele cálculo automático, a gente tem custos diretos e variáveis. O que são esses custos diretos e variáveis? Vamos lá. Os custos, pessoal, eles estão relacionados a tudo o que for, por exemplo, específico para um projeto somente. Então, vamos lá, freelas, tá? Freelas e equipes. Eu contratei um freela de render para um projeto específico, tá? Ele entra como um custo, não como uma despesa, porque ele não é uma despesa que eu vou ter todos os meses. Talvez eu tenha contratado ele única e exclusivamente para aquele projeto. Então, eu tenho aqui os freelas e equipes. Na parte de projeto aqui, nesse bloco de projeto, vocês vão, inclusive, complementando, tá? Aqui estão algumas coisas e vocês vão colocando tudo o que para vocês é importante dentro do escritório de vocês. Por isso que tem linhas a mais, tá? E precisou de mais linhas? Clica aqui com o direito, inserir uma linha, ok? Na parte de projeto, a gente tem, por exemplo, software. Então, quais são os meus custos com o Revit, com o CAD, com o Hydral, enfim, com todos os softwares que eu utilizo. E aqui eu posso desmembrar eles também, tá? O interessante é que vocês coloquem cada ferramenta que vocês usam aqui com o seu devido custo, para a gente poder depois analisar isso. Materiais gráficos, então, se eu entrego o meu projeto impresso, se eu entrego um caderno, tudo lindo lá para o meu cliente, eu tenho que saber quais são os custos disso também. Os meus custos com visitas técnicas, então, se eu vou de carro, qual é a gasolina que eu gastei? Se eu vou de Uber, quanto que deu? Então, a gente precisa ter tudo isso mapeado. Porque tudo isso aqui não deixa de ser custo. Ah, Letícia, mas eu já coloco isso dentro do valor do meu projeto. Sim, tá ótimo, tá perfeito, tá tudo certo. Mas, olhando financeiramente, o que vem do teu projeto é o faturamento, é uma receita, tá? Aqui em cima, receita. Não importa aqui se eu já coloquei os meus custos no meu projeto ou não. Aqui eu preciso desmembrar isso. Então, aqui entra, aqui sai. Outros custos de execução que vocês tenham, então algum material que vocês precisaram para visita, alguma visita extra, alguma coisa assim. Então, vocês podem ir preenchendo com outros. Eu deixei bastante espaço aqui para que vocês possam colocar o que acontece no dia a dia de vocês. O que de fato é para cada um de vocês relevante, certo? E aí, depois que a gente tiver isso preenchido, ele vai nos dar o lucro bruto. Muito bem, o lucro bruto, ótimo aqui, né? Tudo certo. Só que aí começa a parte das despesas.
Custos, despesas. As despesas operacionais e fixas são aquelas despesas que a gente vai ter todos os meses. Mesmo que o valor varie, a gente vai ter aquelas despesas sempre. Então, por exemplo, salários e prolabores. Aqui eu coloquei como se fossem 2 sócios do escritório, né? Mas como eu falei, vocês vão adaptar essa planilha para vocês. Aqui eu tenho sócios, eu vou preencher com o valor do prolabore que eu tiro para mim. Qual é o meu salário? Eu tenho despesas com o pessoal, então, por exemplo, auxiliar administrativa, uma secretária, alguma auxiliar no atendimento. Então, pessoas que estão envolvidas em todas as etapas e todas as equipes e tudo o que passa pela empresa, que não foram contratadas únicas e exclusivamente para fazer uma tarefa de um determinado projeto, ok? Depois a gente tem encargos e benefícios, então, por exemplo, aqui INSS dos sócios, se vocês têm colaboradores que eles entram aqui, vai ter INSS dos colaboradores também, então a gente vai colocando aqui o que são encargos. Depois a gente tem despesas comerciais e de marketing, olha só, e eu trouxe esse DRE muito completinho para vocês, tanto com coisas que eu sei que vocês pagam. Marketing, nós temos a BOMA, que vai entrar aqui como uma despesa todo mês, a gente vai ter o tráfego pago, que vai entrar aqui, certo? Depois a gente tem equipe, e olha só, uma coisa interessante, a gente sempre fala, né, quero abrir um parênteses aqui, que o marketing, ele não é uma despesa, mas sim um custo, porque o marketing, ele traz retorno. Só que quando a gente fala dele aqui no DRE, ele entra como uma despesa fixa, porque todo mês vocês vão ter essa despesa. Ela está programada, certo? Aqui as despesas que eu tenho com equipe, então eu tenho meu estagiário, eu tenho meu arquiteto, eu tenho não sei quem, aqui eu vou colocando as pessoas que trabalham nos projetos, tá? Aqui eu tenho as ferramentas de CRM, ferramentas que eu utilizo nos projetos, então, por exemplo, o Como, que é um CRM, ou se eu uso o Asana, ou se eu pago o Trello, se eu tenho a versão do Trello paga. Então, aqui eu vou colocando tudo que são ferramentas de CRM. Inclusive, eu coloquei aqui uma aba de produção de conteúdo. Por quê? Vocês são pessoas que trabalham muito com a imagem de vocês. Então, se em algum determinado momento vocês contratarem um videomaker para ir lá filmar, fazer foto, um fotógrafo lá do projeto que vocês entregaram, ele entra aqui nesse campo aqui, nesse quadro aqui. Depois a gente tem as despesas administrativas. Aqui entra a contabilidade, BPO, jurídico. O que é um BPO, Letícia? O BPO é uma empresa que cuida do financeiro de vocês. Isso aqui chega um momento onde o escritório tem capacidade e é ótimo para vocês terem alguém que cuida disso aqui. E até eu quero dar outro spoiler aqui. Se vocês já estão nesse momento e pensam em contratar alguém para fazer o financeiro de vocês, não o façam agora. Aguentem mais um pouquinho, porque novidades virão em breve. Mas é só isso que eu vou falar. Ferramentas administrativas. O Asas, por exemplo, que é uma ferramenta onde a gente pode emitir boletos, cobranças. Então, a gente traz para cá, separado por blocos, o que cada coisa representa. Ah, Letícia, mas se eu errar, botar o Asas aqui em cima nas despesas administrativas, vai me dar um prejuízo gigantesco no DRE? Não, claro que não. Mas eu já deixei esse DRE exatamente divididinho para que vocês consigam entender o que cada coisa é. Ah, tô com dúvida, não sei se isso vai aqui ou vai lá. Pergunta pra gente, não tem problema nenhum. Aqui a gente começa com despesas de infraestrutura. Então, o aluguel, o condomínio, energia, se vocês pagam estacionamento, pagam internet. Aqui é bem importante também, porque, por exemplo, beleza, eu trabalho em casa, eu trabalho home office, mas eu pago internet aqui, por exemplo. Você pode colocar esse custo como um custo pessoal, você pode dividir com a sua empresa, você pode colocar como um custo da empresa, daí são decisões suas. Mas essa é uma despesa que a gente tem. Serviços de materiais de limpeza, de alimentação, materiais de escritório, então tudo que a gente vai encontrando como materiais que são de infraestrutura, de aluguel, de limpeza, de manutenção do escritório de vocês, eles vêm para cá. Também a gente pode ter viagens corporativas. Então, vocês foram para a Expo Revestir, vocês foram para o Salone del Mobile, vocês foram fazer uma mentoria X, vocês vieram para um evento da BOMA presencial. Mais um spoiler aí. Eu tô toda spoiler hoje, né? Vocês perceberam. Anotem, hein? Anota.
Mas vocês fizeram essa viagem, vem para cá os custos também. Outras despesas operacionais. Então, imagina que vocês tiveram que reembolsar alguém. Ah, sei lá, você pediu para o seu estagiário em determinada obra, ele pagou o Uber com o dinheiro dele, você tem que reembolsar ele. Vem aqui. Vocês estão conseguindo entender? Ó, Jorge, quero. Uhum, teremos. Muito bem. E aí, olha só. Aqui a gente vai ter o nosso resultado operacional. Isso aqui ele se preenche sozinho, tá? Vocês vão preencher somente esses quadros que estão aqui dentro de cada bloco, vocês vão preencher eles, tá? O que tá pintadinho de preto, de cinza aqui, de vermelho, vocês não vão preencher, porque ele preenche sozinho, ele tá com fórmula, tá? Aqui ele vai dar o resultado operacional para vocês. E logo abaixo, ele já vai calcular o EBITDA. Ou seja, qual é o nosso resultado antes do pagamento de juros, de impostos e tudo mais. Então, ele já vai trazer calculado para a gente. Letícia, o que eu faço com essa informação? É algo que vai mudar alguma coisa para mim hoje? Não, não vai. Mas é algo que contabilmente, ao longo do tempo, pode trazer para vocês uma visão que pode ajudar vocês a desenvolver um outro viés de entender como que vocês podem diminuir as despesas, os custos de vocês. Contabilmente isso é importante para o contador de vocês. Então, tá aqui, vocês não precisam fazer nada com isso nesse momento, mas tá aqui como uma informação muito valiosa para vocês. Ó, o Luiz falando aqui que é muito spoiler. Luiz, eu vou parar de falar spoiler, prometo. O Luiz é nosso sócio na Boma, né? E ele tá aqui só cuidando se eu vou contar para vocês as novidades, tenho certeza. Parei com os spoilers, parei. É que eu gosto da novidade, eu gosto de deixar todo mundo aqui, ó. Vamos lá. Continuando, nós temos outras despesas e receitas aqui. Então, aqui a gente tem despesas financeiras, com juros, IOF, tarifas bancárias. Então, foi lá, eu abri a minha conta PJ no Banco do Brasil e ele me cobra R$ 30 por mês para manter a minha conta PJ lá. Vem para cá. É uma despesa. Mas eu tenho receitas financeiras também. Então, imagina aqui, eu tenho algum rendimento. Ah, eu deixo o caixa da minha empresa em uma conta poupança no banco e me rende lá 0,01% ao mês. Mas rendeu, a gente traz isso aqui para uma receita financeira. Outras receitas que a gente tem aqui, que são receitas ou despesas, que elas não são operacionais, como, por exemplo, uma inadimplência. Imagina que vocês fizeram o boleto de pagamento daquele projeto de 20 mil e que o cliente, ele pagou atrasado. E aí vocês receberam, sei lá, R$ 20 de juros e multa ali do boleto que ele pagou atrasado. Essa receita, ela vem para cá, como uma receita de inadimplência, porque ela não é uma receita operacional, ela não estava prevista. Isso aconteceu por outro fator, não pelo trabalho de vocês ou algo assim, entendem? E aí é que a gente vai ter o nosso resultado final. Aqui entra um outro bloco aqui que eu vou explicar para vocês o porquê que ele está aqui. Precisaria estar? Não necessariamente, mas como na Boma nós temos tudo muito bem mapeado, tudo muito bem estruturado, a gente tem aqui também outros blocos que envolvem o nosso caixa e o nosso investimento. Porque vamos lá. Imagina que vocês estão aí com um caixa no escritório de vocês de 200 mil. Vocês vão deixar esse caixa numa conta corrente sem render nada? Não, que eu mato vocês. Vocês vão aplicar isso nem que seja nas caixinhas do Nubank rendendo 100% do CDI. Mas vocês vão colocar isso para render em algum lugar. Porque senão vocês estão só deixando isso na conta corrente de vocês. E aí, aqui a gente tem o nosso resultado final, a gente tem o lucro antes dos investimentos. Aqui, esse aqui já é o meu lucro, tá? Mas ele ainda não é meu lucro líquido, porque eu posso investir, eu posso fazer uma aquisição de equipamentos, eu posso fazer reformas, eu posso comprar móveis, tudo que eu tiver a mais ali, que não envolva nenhuma daquelas despesas ou custos, eu vou trazer aqui para o meu resultado final. O que não está envolvendo o meu operacional, ok, pessoal? Não está envolvendo o meu operacional. E depois disso, aí sim, eu vou ter o meu lucro líquido, que essa aqui é a linha que a gente ama olhar. Essa aqui é a linha que diz se o nosso escritório está valendo a pena, se ele está crescendo, se está estagnado, se está tendo prejuízo. É para isso aqui que a gente olha, tá? Então, tenham essa linhazinha azul aqui como a guia de vocês.
A gente tem que olhar para isso e é ali que a gente vai entender se naquele mês o nosso escritório foi viável financeiramente ou não. E aí a gente vai ter o outro mês e a gente vai poder comparar um com o outro. E vai ter o trimestre, e vai ter o semestre, e por aí vai, ok? E aí aqui embaixo a gente tem o caixa D mais zero e o investimento, que é justamente só por esse pedacinho que eu falei para vocês sobre investimentos, tá? Esse caixa D mais zero, o que quer dizer? Que ele é um caixa de liquidez imediata. O que isso quer dizer? Eu tenho esse dinheiro ali pronto para qualquer coisa que eu precisar. Ele está na minha conta corrente, ok? É como se eu tivesse ele embaixo do colchão. Eu posso pegar ele a qualquer momento. Precisei pagar a conta da internet, eu tenho dinheiro ali, não sei o quê. Mas imagina que foi lá e o teu lucro líquido deu 50 mil reais. Ai, uau, que delícia, né? Mas o que acontece? Você vai deixar esses 50 mil reais ali, você precisa ter um lugar para investimentos. E esse investimento, por exemplo, imagine que, estou usando exemplos aqui super simples para vocês, tá? Imaginem que é a caixinha do Nubank, só que na caixinha do Nubank eu preciso pedir num dia para liberar o meu investimento no outro. Eu já não tenho D mais zero, eu tenho D mais um, porque é o dia que eu peço a liberação e mais um dia. Eu só vou ter no outro dia útil. Então, ali eu já preciso de programação. Opa, se é um boleto meu alto, alguma coisa que se eu não pagar vai me dar uma multa alta, poxa, eu já não posso contar com esse valor do meu investimento aqui. Certo? Então, eu tenho aqui dividido caixa, D mais zero e investimento, que aqui a gente vai preencher colocando exatamente o que eu tenho disponível, depois que sobrou tudo, eu decido. O que eu deixo na minha conta corrente ou embaixo do meu colchão e o que eu coloco na minha caixinha do Nubank, se assim eu quiser, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam que essa parte aqui é totalmente opcional. E aqui eu vou ter exatamente separadinho quanto que eu tenho investido, quanto que eu tenho em caixa com liquidez imediata. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui no chat. O Victor, Letícia, abri a conta empresas na XP tem quase 2 semanas e não liberaram ainda, justamente para colocar em fundos separados. Fica a dica aí. Legal, na XP é muito bom também, porque aí vocês têm uma opção muito grande de carteira de investimentos, né? E não liberaram ainda por algum motivo específico, Victor? Não, pois não tem motivo, eu tô até assim, meio sem paciência com o assessor lá que estava me atendendo, e ele fala que também não entende, tá tentando falar com a compliance, mas parece que é geral, então quem for abrir aí, já tem XP, vai ter que ou ser C6 Bank ou outro banco aí, porque esses dois que tem fundos, né, para poder investir aí melhor do que no Bank. Maravilha, então bom saber. Fica já a dica para quem estiver pensando em abrir uma conta na XP para poder investir. Está com problemas nesse momento, né? Parece que o bloqueio é geral. Ah, perdão, eu não tinha visto que você tinha escrito embaixo. A Carol falou, é muita coisa. Carol, é mesmo. É bastante coisa quando a gente olha assim. Por que é bastante coisa? Porque vocês não estão acostumados com isso. Na faculdade, vocês não abriram um DRE, vocês não aprenderam a serem empresários. Assim como se eu abrir um projeto executivo de vocês, eu vou dizer, Jesus do céu. Se eu abrir um AutoCAD, se eu abrir um Revit, se eu abrir qualquer coisa de vocês, um detalhamento que seja, eu vou olhar e vou dizer assim, meu Deus, é muita coisa. Mas é porque a gente não é acostumado, não é algo do meu dia a dia. Por mais que eu trabalhe com vocês aqui, por mais que eu esteja imersa na arquitetura no dia a dia, o ato de fazer um projeto eu não domino. Então, sempre vai ser algo desconfortável, e por isso que isso é desconfortável para vocês agora, porque não é algo que vocês estão acostumados, mas eu prometo que depois que vocês começam a fazer, e que isso vira uma rotina para vocês, fica muito mais fácil, eu prometo. E contem comigo para auxiliar vocês nisso, contem comigo e com toda a nossa equipe, tá? Então, tô com dificuldade em tal coisa, compartilhem com a gente, que a gente sempre vai auxiliar vocês em tudo, tá? O Luiz mandou, ó, melhores contas digitais que já testamos e mantemos ativas aqui na Boma, C6 Bank, saldo libera limite no cartão e o Recarga Pay, 110% do CDI no dia mais zero. Ótimas contas, então já fica a dica aí para vocês do Luiz, que é o nosso especialista nessa parte financeira, hein? Vou ter que ir pro C6, Victor, eu acho que vai ter que ser isso mesmo, por enquanto, ao menos até liberar a XP, né? E depois você fica com 2 ao menos, né? Tá tudo certo, você escolhe onde tá melhor, onde o rendimento tá melhor. Muito bem. Gente, então esse aqui é o nosso DRE.
Como eu falei para vocês, pode parecer muita coisa, mas quando a gente começa a preencher, vocês vão ver que talvez vocês não usem metade dos campos que a gente tem aqui. Mas eu já trago eles aqui porque é para vocês entenderem essa divisão e saberem que conforme vocês vão crescendo, esses campos vão aumentando. E esses campos vão se preenchendo. Então, vocês já têm aqui isso aqui muito bem montado. Esse DRE que eu trouxe aqui para vocês, de verdade, esse DRE está fantástico. Esse DRE aqui, inclusive, é obra do Luiz, que foi quem desenvolveu ele aqui dentro da Boma. E eu adaptei e trouxe ele para vocês aqui. Então, esse DRE vocês vão ter através da planilha que eu vou mandar para vocês, façam uma cópia, comecem a usar. Se tiram dificuldade, conversem comigo, conversem com a gente vai auxiliar vocês a utilizarem, mas não deixem de utilizar isso, gente, é o primeiro passo para a gestão financeira e para a liberdade financeira de vocês, tá? É impossível não se organizar depois dessa aula com essa planilha, diz a Carol. Assim eu espero, gente, Carol, espero que vocês consigam se organizar, porque calma aí que não acabou ainda, tá? A gente ainda volta aqui para o nosso tema, porque agora a gente vai falar sobre o fluxo de caixa. E aí agora, depois que vocês já viram esse monstro que é o DRE, eu prometo que agora vai ser fichinha para vocês, vai ser muito fácil, tá? Vocês já entenderam qual é o porquê, né, e o porquê é importante o nosso fluxo de caixa. O que entra, então, no nosso fluxo de caixa? Aqui no fluxo de caixa são as entradas, que são os pagamentos de clientes, recebimentos de consultorias, reembolsos, do dia a dia. Tudo que entrou e saiu no dia a dia. E aqui são as nossas saídas. Salários, fornecedores, ferramentas, impostos, despesas operacionais. Letícia, mas não é o mesmo que o DRE? Sim, só que não. Por quê? No DRE, a gente vai lançar tudo separado para olhar isso ao longo do mês. Aqui, isso entra no nosso dia a dia. É o que é literalmente, recebi um pagamento, botei no fluxo de caixa. Paguei um boleto, botei no fluxo de caixa. Isso aqui é muito simples, de verdade. Para quem olhou agora e entendeu um pouquinho do que é o DRE, vocês vão ver que o fluxo de caixa é, ó, mamão com açúcar. Como que a gente usa o fluxo de caixa? Mantenha sempre a sua planilha atualizada. Categorize as entradas e saídas para visualizar padrões. Então, por exemplo, se você sempre tem a mesma saída para um fornecedor, determinado fornecedor, um aluguel, não sei o quê, você coloca sempre o mesmo nome nessa saída. E se a entrada, por exemplo, a entrada, você pode categorizar também como a entrada de projeto de interiores, entrada de projeto arquitetônico, entrada de consultoria, para que você consiga depois fazer até um filtro e entender o que no mês entrou, o que não entrou, porque isso também te ajuda a preencher o teu DRE. Crie uma reserva de emergência com base na média dos gastos mensais. Se a gente for olhar isso, o que a gente fala na economia é que a gente precisa ter uma reserva de emergência que cubra os nossos custos operacionais da nossa empresa por no mínimo 6 meses. Depois que eu tenho essa reserva que cubra por 6 meses, ou seja, o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia, pá, todo mundo enlouqueceu, tudo parou. Quem tinha reserva de emergência usou essa reserva para cobrir os custos do seu escritório sem precisar fechar, talvez sem precisar demitir, até a coisa conseguir estabilizar. Quem não tinha, teve que matar cachorro a grito. Então, para isso que serve a reserva de emergência. Letícia, mas eu tenho só 3 meses de reserva, ou tenho só 1 mês. Calma, você vai construindo isso. Agora que você está tendo conhecimento da gestão financeira e como fazer isso, você vai construindo essa reserva de emergência, ok? E aí, tendo essa reserva de emergência, você também usa o fluxo para planejar pagamentos e recebimentos futuros, porque o fluxo de caixa ele não é só sobre o que passou, mas também sobre o que vai vir. Isso também permite que vocês tenham essa visão do que vem à frente. Quais são os erros comuns de um fluxo de caixa? Registrar só as entradas, esquecendo de lançar os gastos, por incrível que pareça. Tem gente que pensa que no fluxo a gente bota só o que entra, não, é o que entra e o que sai. Não projetar os próximos meses, o fluxo não é só histórico, é planejamento. Exatamente isso que eu falei agora para vocês. É a gente conseguir colocar, então, aquele projeto de 20 mil que a gente vendeu, a gente vai colocar já a parcela desse mês que entrou e o projetado para o mês que vem, para outro mês e para outro mês, na data em que entra essa parcela. Porque aí eu já consigo ter essa noção. Esquecer compromissos parcelados, então, existem outros compromissos que a gente pode já jogar no nosso fluxo de caixa também, que é o quê? Impostos, que talvez a gente tenha, pague ele trimestral, 13º da equipe, se vocês têm uma equipe CLT, a guia de pagamento mensal dos impostos, tudo isso a gente tem que colocar no nosso fluxo também. E outro erro, que é o que a gente já falou, mais uma vez falando agora pelo terceiro momento, não separar
o pessoal do profissional. Isso distorce totalmente o saldo. Porque se você pode até colocar no teu fluxo o que são despesas pessoais, mas isso vai distorcer completamente, porque você vai jogar no DRE já uma informação que foi manipulada, porque ali é para a gente ter nossas receitas e custos e despesas da nossa empresa, e não o que envolve o nosso pessoal. E aí, vamos para o nosso fluxo de caixa na prática. Esse aqui, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês. Ai, que alívio! É bem diferente do nosso DRE, né? Muito mais simples. O fluxo de caixa, pessoal, ele não tem mistério, ele é muito simples de preencher, mas exige atenção, exige comprometimento, exige que você entre dia a dia aqui para preencher. Pode não ser dia a dia, pode ser dia sim, dia não, pode ser uma vez por semana, mas você tem que ter clareza de tudo que entrou e saiu. E como que a gente coloca isso aqui? Como que a gente preenche esse fluxo de caixa? O fluxo de caixa, basicamente, você vai colocar o que é entrada, então você vai categorizar aqui, colocar como você entende que para você funciona. Então, entrada X, por exemplo, projeto arquitetônico cliente tal, projeto interiores fulano tal. Aqui a gente coloca a data em que entra, tá como um vencimento, mas é a data que ou entrou ou que saiu, né? E aqui o valor. Aqui eu preencho com o valor quando é entrada. Eu boto o valor normal, ele vai ficar verdinho, ou se é uma saída, 100 mil, né? Eu boto ele com o negativo e ele vai ficar com vermelhinho, indicando que é uma saída e não uma entrada, ó. E ele já calcula aqui no saldo para mim tudo certinho. E aqui no lado, na categoria, eu coloco o que é essa entrada ou essa saída, que aí eu vou sempre saber do que aquilo se trata. Letícia, mas como que aqui nessa entrada é 10 mil e aqui no saldo já tem 15? Porque eu começo o meu fluxo de caixa informando qual é o meu saldo atual no caixa. Então, se eu tenho 5 mil reais no meu caixa hoje, eu coloco ele aqui e automaticamente ele vai ser somado aqui ao que vai entrando ou saindo, porque é o valor que eu tenho disponível hoje em D mais zero. Ou eu posso colocar também o que eu tenho em investimentos. Mas aqui eu aconselho vocês que utilizem o que tem disponível em D mais zero, porque é o caixa que a gente tem hoje na mão. Se eu precisar tirar esses 5 mil hoje para pagar alguma coisa, eu tenho. Eu não dependo de ninguém, não dependo de nada. E aí, se eu não tiver nada aqui de caixa, é zero. Ok? E a gente vai começar daqui a entradas e saídas. Aqui, como eu lancei para vocês, olha só. A entrada Y, a parcela 1 de 3, porque eu posso depois, eu posso já colocar, posso não, eu devo colocar no meu fluxo de caixa a parcela 2 de 3 e a data que ela vai entrar. Então, por exemplo, se vai ser o dia 3/6, eu já vou deixar ela programada, 2.500, que é a parcela 2 de 3 dessa daqui. E aqui na minha categoria ou na minha razão social, eu posso especificar, inclusive, de qual cliente é, eu posso deixar tudo bem especificado, o que vocês acreditam que para vocês funciona. Então, vejam que, como eu falei, o fluxo de caixa, ele não é só sobre o que passou, mas é sobre o que vai entrar também. E aí, vocês vão preenchendo sempre tudo que for do mês dentro do mês. Então, por exemplo, assim, aqui eu já tenho parcelas para o mês 6, ok? Quando eu vou colocar uma entrada ou uma saída, eu vou abrir uma linha em cima, que for do mês de maio, e eu vou colocar a minha entrada ou saída aqui. Ok? Aí quebrou, aqui não puxou. O que que eu faço? Eu arrasto a fórmula para cá. Uma vez que eu arrasto para cá, eu arrasto toda ela. No caso, eu já deixei 50 linhas aqui para vocês. Vocês podem diminuir ou aumentar as linhas, como vocês quiserem, tá? Deixei para ficar mais fácil. E é só isso. E preencher aqui a minha categoria. Esse é o fluxo de caixa, porque depois que você tiver aqui preenchido, chegou o final do mês, virou para o dia 1º de junho, você vai conseguir enxergar exatamente quanto entrou, quanto saiu, ter tudo certinho, gente. Isso é essencial para que a gente consiga ter um controle financeiro da nossa empresa, para que a gente entenda se se a gente está no caminho certo, se a gente está no caminho da escala ou da estagnação. Então, isso aqui pode parecer uma simples planilha, mas a hora que vocês entendem a importância e o quanto isso é valioso para o escritório de vocês,
Vocês não deixam de preencher isso aqui um dia sequer. Então, esse é o nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é muito mais fácil, ele é muito mais rápido também, mas como eu falei para vocês, exige que ele tenha um preenchimento diário, exige constância. O DRE, vocês vão preencher ele uma vez por mês, se assim vocês quiserem. Até acredito que seja mais fácil, porque vocês já juntam tudo e colocam tudo ali uma vez por mês. Mas o fluxo diário, o fluxo de caixa, ele tem que ser preenchido diariamente. E para facilitar para vocês entenderem o que tem que fazer em cada momento, eu trouxe para a gente finalizar uma rotina financeira. Os rituais do arquiteto empresário para manter o controle financeiro do escritório de vocês. Vamos lá, então. Qual é o meu ritual diário aqui? Um ritual rápido e simples. Diariamente eu vou conferir se houve algum pagamento ou um recebimento no dia, eu vou registrar isso no meu fluxo de caixa, eu vou verificar se há alguma pendência para resolver, se tem algum boleto que eu deixei de pagar, se tem alguma cobrança que a pessoa não me pagou, se tem alguma nota fiscal que eu preciso emitir. E a minha pergunta-chave do dia é: o financeiro está sob controle hoje? Ficou alguma pendência? Está tudo certo? Consegui resolver tudo? Beleza. Qual que é o meu ritual semanal? Uma vez por semana, eu vou revisar o meu fluxo de caixa. Aqui eu vou atualizar tudo que entrou e saiu naquela semana. Aqui eu vou verificar se os próximos 15 dias estão respirando bem. Olha a importância do fluxo de caixa. Aqui eu consigo saber se eu vou conseguir pagar o pedreiro até o final da obra, lembram? Então, aqui eu consigo ver se os próximos 15 dias, meu fluxo de caixa está ok, se está tudo certo para esses próximos dias. Eu consigo ajustar prazos com fornecedores ou clientes se for necessário. Então, se eu consigo ver que na semana que vem, nesse momento, eu não tenho caixa para cumprir com alguma das minhas obrigações, eu tenho tempo hábil de entrar em contato com o meu fornecedor e pedir para ele uma renegociação de prazo, de valor, enfim. E a pergunta-chave da semana é: eu tenho saldo para manter a minha operação confortável, ao menos nos próximos 15 dias? A gente consegue enxergar isso fazendo esse ritual semanal. E aí vem o nosso ritual mensal. E qual é o nosso ritual mensal? Fechar o DRE do mês. Aqui a gente vai apurar o faturamento real, os custos e o lucro, ou prejuízo, que eu espero que não seja, mas nós temos que ter pé no chão, né? A gente vai comparar com os meses anteriores. Então, comecei a preencher meu DRE hoje. Eu não vou ter como comparar agora, mas depois, no mês que vem, eu já vou ter como comparar com esse mês. E daí a brincadeira começa a ficar legal. O meu escritório está crescendo? Está caindo? Está estagnado? O que está acontecendo de um mês para o outro? A gente vai identificar onde está o gargalo. Isso é muito legal, gente, porque o DRE nos permite ver de forma clara onde que está o gargalo do nosso escritório. É nas vendas, eu preciso vender mais? Ou é nos custos? Ou é nas despesas? Eu consigo observar cada uma dessas etapas, isso é muito importante, e é muito legal de ver isso, a gente consegue ter uma clareza tão grande, gente, tão grande, é incrível. E a pergunta-chave do meu mês é: esse mês valeu a pena financeiramente para o meu escritório? Porque eu vou conseguir ver o meu lucro líquido, aquela última linha azulzinha maravilhosa, que a gente quer que sempre tenha muitos números ali. Valeu a pena financeiramente para mim esse mês ou não? Está valendo nos últimos meses ou não? O que está acontecendo? E aí, qual que é o nosso ritual trimestral? Uma análise estratégica. Porque uma vez que eu tenho todos esses rituais, eu tenho o meu DRE sendo preenchido, eu consigo trimestralmente rever metas, reajustar preços, rever fornecedores, eu consigo calcular o meu ticket médio, eu consigo saber qual é o meu CAC, o meu custo por aquisição de cliente, eu consigo saber qual é a minha margem de lucro média. Eu consigo planejar investimentos, então, se eu quero fazer um curso, se eu quero aumentar minha equipe, se eu quero aumentar minha estrutura, eu consigo planejar investimentos olhando para o meu DRE, olhando para o meu fluxo de caixa e entendendo se o meu escritório está saudável financeiramente. E a minha pergunta-chave do trimestre é: eu estou no caminho da escala ou da estagnação? A gente está crescendo, a gente está estagnado? O que está acontecendo com o nosso escritório? E aí, eu quero dizer para vocês que você pode expressar sua identidade no projeto, pode e deve, mas precisa de disciplina na sua rotina. O arquiteto que deseja crescer de forma sólida deve tratar o financeiro dele como ele trata o cliente mais importante do escritório dele, com presença, com constância e com prioridade.
Sermos empresários de arquitetura é muito mais sobre a gente conseguir gerenciar uma empresa e fazer um negócio crescer do que sobre a gente projetar de fato. Quanta coisa na aula de hoje, né? Eu mandei o videozinho para você lá no grupo dessa tripa aqui de conteúdo que a gente ia ver hoje. É bastante coisa. Então, pessoal, qual é a minha dica para vocês hoje, tá? Comecem pelo fluxo de caixa de vocês. Vamos para uma dica prática. O DRE é lindo, ele é maravilhoso, ele vai ser incrível. Mas hoje, no dia 15 de maio, a gente não vai preencher um DRE. Hoje a gente vai abrir esse fluxo de caixa e a gente vai começar a colocar todos os gastos e as despesas. Quando eu fechar o meu mês, eu vou lá preencher o meu DRE. E aí eu vou começar a ter esse meu controle financeiro, essa minha gestão financeira do meu escritório. E pode ser que vocês se surpreendam, pode ser que vocês tenham um mês onde vocês olhem para o DRE de vocês e para o fluxo de caixa e fiquem super felizes, como pode ser que vocês não fiquem tanto assim. E para ambas as situações, a gente tem soluções. Então, comecem pelo fluxo de caixa. Olha o que o Luiz mandou aqui, muito importante. O fluxo de caixa é o espelho de todos os extratos bancários, de todas as contas unificadas, mais lançamentos futuros. Oi, Luiz, fala difícil, né? Vocês entenderam? O fluxo de caixa é o espelho de todos os extratos bancários, de todas as contas unificadas. Todas as contas de vocês, todos os extratos bancários unificados, mais os lançamentos futuros. O que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar, que eu já sei que é para o futuro. Esse é o nosso fluxo de caixa. É uma aula densa, né? Vocês viram que eu não tô para brincadeira. Mas toda essa densidade dessas aulas, tudo o que a gente vem trazendo para vocês, são como pecinhas de um quebra-cabeça. E no final, vocês vão conseguir unir tudo isso e vai virar uma coisa linda. Mas eu sei que precisa primeiro dá trabalho, e a gente começa a ter um certo incômodo, mas é essencial para vocês. Contribuições pessoais? Luiz, eu vi que você está aí até agora, traz uma contribuição para a gente. Leite, tu me conhece, né? Tu sabe que quando eu tô no Macau é impossível não falar alguma coisa. Por isso que eu já te chamei, eu conheço meu sócio. Para quem não conhece o Luiz, gente, Luiz Fernando é sócio BOMA, é nosso CEO. Vocês não veem ele muito na frente das câmeras, mas ele está por trás nos bastidores fazendo tudo isso acontecer. Então, Luiz, traz o teu conhecimento um pouquinho aqui para a galera, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. A minha contribuição ela é bem breve, relacionada a esses dois documentos, tá? Vou dizer que, como a Leite comentou lá no início, muita empresa grande não tem isso, portanto, independente se você é um arquiteto sozinho ou você tem equipe, esse documento, se vocês têm, mantém atualizado, é uma visão estratégica muito grande. O fluxo de caixa, o que eu coloquei ali, é uma visão interessante do até quando o teu escritório, sem entrar uma linha de receita a mais, ou seja, se você não vender mais nada, até que dia o teu escritório está ok. Isso é um olhar, assim, que, se vocês me perguntarem, óbvio que eu não vou dizer, né, mas eu tenho essa data anotada, todo dia eu atualizo de todas as empresas. Cara, eu preciso saber qual eu tenho que dar um esforço de vendas para que eu encha essa previsibilidade de recebimento, e eu sempre jogo essa data mais para frente. Esse é o ponto, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm nem a visão do trimestre, quem dirá semestre, quando lá no ano, né? E isso é uma visão extremamente necessária. Eu reforço, tanto nós quanto vocês, a gente vem de serviço. A gente depende muito disso. Então, quanto mais no longo prazo a gente tiver essa visão, melhor. No caso do BRE, é um olhar, um raio-x é a melhor contextualização, de entender a variação mês a mês, cara, o que eu estou gastando a mais, que eu poderia gastar menos, e o meu olhar, né, careca e de óculos, né, olhando para como eu posso diminuir o meu CAC, que é custo de aquisição de clientes, e como que eu posso aumentar a receita. Esse é o olhar. Então, a Leite deu uma dica bem importante ali nas linhas da receita, por que não é uma só? Pô, eu estou vendendo serviços de arquitetura, porque dentro disso tem N possibilidades, inclusive por nível de até cliente.
Cara, eu tenho um cliente AAA, uma linha, cliente B, outra linha. Porque analisando isso no recorte, a gente consegue saber qual desses projetos de fato trouxe mais margem para vocês. O DRE serve para isso. Serve para olhar esse contexto geral. A gente vende serviço, tá? Então eu já posso dar alguns spoilers aqui. 30% de EBITDA, 20% de lucro líquido. É o mínimo para quem vende serviço, independente de qual serviço. Esse é o dado. Então, quando vocês colocarem lá no DRI de vocês, 30% de EBITDA a mais, vocês estão grande. 30% a menos, tem que olhar para algumas linhas aí. E no quesito do lucro líquido, 20%, tá? A Leite colocou ali nos comentários. Eu acho importante. Eu sou um cara que gosto bastante de dinheiro, tá? Gosto disso, falo abertamente. O meu ponto é, a empresa, quando a gente diz que o prolabore do sócio é o único salário dele, é até um pouco, não é sexy, né? A gente saber que a gente fatura X mil reais e, tem gente que diz CNPJ rico, CPF pobre. Eu não concordo. Eu acho que tem que ter CNPJ organizado, logo CPF rico. Esse é o contexto. Então, eu acho que são dois documentos. Na minha visão, quem tem começa a gostar de empreender. Começa a entender que o negócio, a empresa, é como se fosse um jogo. Então, se eu tiro uma linha de despesa e aumento algumas casinhas de receita, meu lucro sai de 20 e chega em 30. E essa brincadeira vai ficando legal. Às vezes, entre contratar e terceirizar, eu posso simular, só duplicar a planilha ali e simular um DRE. Ou se eu não tiver um estagiário e tiver um arquiteto, mas ele vai gerar mais receita, porque eu vou conseguir fazer mais projetos. Enfim, esse é a brincadeira do DRE. Luiz, a Jo pediu o que é EBITDA. A Jo, ela é argentina. Então, talvez, não sei se na Argentina temos o EBITDA. Temos. Eu não sei se a Leite explicou, mas o EBITDA, ele é o que sobrou, é o lucro operacional sem descontar imposto. E aí tem é o quanto sobra depois de tu ter todos os custos da entrega de serviço, isolando o imposto. Porque quem não sabe, aí não é uma questão de gostar ou não disso, né? O imposto, ele pode ser pago, como ele pode também não ser pago. A gente enrola, não paga isso, enfim. Então, quando uma empresa de serviço é avaliada, o EBITDA é o principal indicador, tá? Em um resumo prático aqui, se eu pudesse dizer, o EBITDA é o demonstrativo do quanto a tua empresa é eficiente. Essa seria o exemplo. O que você acha dos contadores que indicam prolabore de salário mínimo por conta de impostos? Eu recebo de prolabore um salário mínimo, porém, o que a gente faz... agora, de novo, eu sei que está sendo gravado aqui, então, Receita Federal, estamos juntos, é nóis. Para mim, tem 2 pontos. Eu vou falar para mim, tá? Para minha esposa, para o meu advogado e para o meu contador, eu nunca minto. Isso aí são 3 coisas que a gente não pode mentir. Então, o contador, ele está fazendo isso num viés de pagar menos imposto, que é bom. Então, eu, Luiz, na minha linha do DRE, eu coloco o meu valor cheio. Eu coloco exatamente o que o meu CNPJ transfere para a minha conta CPF. Essa questão de colocar como um salário mínimo é um DRE contábil, não gerencial. Então, na nossa linha lá dos prolabores, a gente coloca o valor cheio. Embora, contabilmente falando, tanto eu quanto a Leite quanto a Nath, a gente recebe o salário mínimo e prolabore. O resto a gente emite contabilmente como retirada de lucro. Porém, no nosso DRE gerencial, a gente bota essa linha, o valor completo. Isso 10, é muito 15, 20, importante. 30, tá? Isso é muito importante, Luiz, porque esse é um ponto que eu não comentei com vocês, mas o DRE, esse que a gente analisou e que vocês vão receber, ele é um DRE gerencial, exatamente o DRE interno da empresa de vocês. Mas existe o DRE contábil também, que aí
não necessariamente ele tem os mesmos números que vocês têm nesse DRE gerencial. O DRE gerencial, ele é a mais pura verdade, ele é, como eu disse, o raio-x do negócio de vocês. Mas o DRE contábil, naturalmente, na grande maioria das vezes, né, o contador pode fazer manipular algum número para que vocês consigam, de fato, pagar menos imposto, alguma coisa que pode ser feita ali nesse DRE de forma diferente. E lembrando, Beatriz, tá? Isso não é ilegal, tá? Isso jogar dessa forma é totalmente legal, é uma análise contábil para pagar menos imposto. Afinal, né, todos querem. Afinal de contas, o imposto de renda da pessoa física tu vai ter que pagar igual depois, né? Porque daí é sobre o que tu recebeu e não sobre o prolabore que tu tem na folha de fato, né? Gente, e mais um ponto também, tá? A equipe está atualizando e quem já tiver atingido a pontuação mínima para já receber a primeira premiação do nosso sistema de gamificação também vai receber e-mail e vai ser comunicado, beleza? Queridos, obrigada pela aula de hoje, a Carol falou, que bom que vocês gostaram, espero que tenha ajudado. Como eu falei, assim, depois revejam essa aula que vai ficar gravada lá na nossa comunidade, revejam quantas vezes precisar, preencham o fluxo de caixa de vocês, depois preencham o DRE e, se surgirem dúvidas, chamem a gente lá no grupo, tirem as dúvidas de vocês. Lembrem que nós somos a equipe de marketing e vendas de vocês, a gente está aqui para auxiliar vocês no que for preciso, tá bom? Beijos, até a próxima semana.